Chainsaw Man é anime de incel, me chamou a atenção e eu quero ver também, pô. Eu quero ver o que ele vai falar, né? Vamos ver, né? Porque o Quadrinho Branco ele tem um poder de convencimento gigantesco. Se ele falar pra mim que é anime de incel e me convencer, eu vou na dele. Porque isso é omitismo, tá? Não importa se é verdade ou mentira. O que importa é convencer. Chainsaw Man é um mangá escrito e desenhado por Fujimoto Tatsuki que começou a ser lançado na revista Shonen Jump, casa de mangás como One Piece, Naruto, Hunter x Hunter, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, uma porrada de mangá que a gente já falou sobre aqui no canal em 2018, pouco depois das eleições que garantiram o quarto mandato à coalizão do Partido Democrata Liberal. A gente já falou deles por aqui também, do primeiro-ministro. Não, eu já vi bastante crítica falando que o Quadrinho Branco é sofista e tudo mais. Sim, irmão, tá tudo bem. Todo mundo tem um pouco de sofista dentro de si. Se sofismo fosse errado, a gente não aprendia na escola. Abe Shinzo, com todo aquele discurso de rever o artigo 9 da Constituição japonesa que faz o país renunciar à guerra. Quando eu trouxe uma leitura sobre as relações pessoais e de trabalho de Chainsaw Man, ali pelo meio de 2021, só o primeiro volume do mangá tinha lançado oficialmente aqui no Brasil, ainda faltava bastante pro anime sair, tinha no máximo uns teasers, eu até usei alguma coisa no vídeo, e mesmo nesse pequeno nicho, se a gente pensar quem aqui no Brasil que procura ler mangá na internet, a obra também já era, de certa forma, campo de disputa, reivindicada por diferentes visões de mundo, algumas que vão ficando mais obsoletas quando o público tem contato com traduções menos picaretas, claro. Ih, aí, ó, mandou em direta pra Nakama, hein? Ó, olha só, hein, a briga que ele tá comprando, hein? Já mandou em direta logo no início. Claro, mas meu ponto aqui é que a própria noção de sentido em Chainsaw Man, ainda mais quando a gente considera o impacto que uma adaptação para anime tem em um mangá desse tipo, não é uma noção cristalizada, mas resultado de um certo tumulto, uma série de projeções que são jogadas sobre a obra. Muito já se falou sobre a abertura do anime, por exemplo, como busca por um senso pop que faz parte da obra do Fujimoto, esse amontoado de referências sempre em movimento. Não é referência, né? Vamos ser sinceros. A abertura de Chainsaw Man é uma grande cópia de filmes. Acabou a criatividade na hora de fazer a opening. E aí eles copiaram na cara dura cenas icônicas de filmes, né? Muito triste isso. Mas se vocês acham muito pela internet, minha ideia aqui é pensar que olhar é esse que o anime joga sobre a obra original. Como e por que, no fim das contas, faz sentido toda essa confusão que uma obra desse tipo parece carregar consigo por onde passa. Antes eu só queria dar um avisinho rápido pra vocês de que depois da última leva de envios sobraram algumas poucas camisetas do canal aqui no estoque. São esses dois modelos que estão passando aí na Foda. Foda, camisa foda. tela, a branca com detalhe preto e a colorida. Eu não quero tomar muito tempo do vídeo com isso porque são realmente pouquíssimas, tipo, sei lá, 20 unidades. Então, se tu quiser ver os detalhes, medidas, tamanhos disponíveis, Não, eu quero, óbvio. níveis, pausa o vídeo aí, tira um print pra ver as informações e manda teu pedido por e-mail na tela, vai estar na descrição do vídeo também. Essas últimas eu vou vender só direto. Pô, R$ 75 a camisa? Com um cubo aqui? É complicado. É complicado, hein? Eu vou lançar uma dessa, hein? Do mitismo. Direto por e-mail mesmo, e se tu quiser agilizar o processo, já manda o e-mail com teu CEP na mensagem pra gente conseguir calcular o frete e responder tudo certinho. Aí, tem desconto pra quem levar mais de uma. Voltando pro vídeo, acho que um bom ponto de partida é começar literalmente pela primeira página do mangá, aquela página clássica onde o Denji fica listando o que conseguiu juntar de grana, uns 60 mil ienes cortando árvore, 1.200.000 vendendo um rim outro dia, 300 mil no olho direito, e a já icônica passagem, também vendi uma das minhas bolas, não foi nem 100 mil, né? O resultado de Uma bola é complicado. 100 mil é pouco pra uma bolinha. tudo isso, ele segue com uma dívida de 38 milhões de ienes. Aqui todas essas informações chegam muito rápido, na mesma página já aparece esse cachorro motosserra bizarro, Pochita pra quem tá familiarizado, e o Denji exclamando, vamos logo matar que assim a gente ganha mais. Mataram um. Aí, ó, se o anime tivesse a coloração do mangá, essa mesma coloração seria melhor. Porque a coloração do anime a gente viu, né, no vídeo do Alexandre, que foge do tom do mangá. O anime tinha que ser preto e branco, na minha opinião. Se fosse preto e branco, pô, ia ficar muito O foda. único demônio já rende uns 300 mil ienes. Trabalhar como caçador de demônios é mesmo o melhor jeito de ganhar uma boa grana. O Denji segura e dá corda no rabo do cachorro motosserra e na primeira virada de página a gente já esbarra com o demônio do tomate. É com esse tipo de história que a gente tá lidando aqui. O anime, por sua vez, começa em um corredor escuro, com uma respiração pesada, esse cinza opressivo das paredes, num caminhar meio desnorteado, essas formas realistas em primeira pessoa contrastando com a artificialidade da animação. O Denji acorda nesse quartinho precário, o Pochita tá ali do lado, mas a gente ainda não vê bem ele, que se disfarça muito fácil como objeto, e é dessa realidade sufocante, mas amortecida, que a gente escuta o primeiro... Se existe algum desnorteamento em ambos anime e mangá, é como se o começo do anime pelo menos acentuasse um senso de banalidade. Olha só o quadro em branco, parece que ele entendeu
algo, né? Esse caminhar lento até a estrada, que pode ser tão longa quanto tu imaginar, meio tedioso, que dá pra ouvir os galhos quebrando quando ele pisa, o Pochita ainda podia estar passando por um cachorro normal pra quem tá assistindo pela primeira vez a essa altura. A cidade lá embaixo, distante, impessoal, coberta por essa névoa, é no meio desse sentimento de vazio, de solidão e falta de propósito que o Denji começa a descrever as partes do corpo que ele vendeu. Assim como no mangá, a gente não assiste essa primeira ação, a luta contra o demônio do tomate. Deixaram em off, né? Preguiça do mapa, né? De animar. Isso é óbvio. É como Se eles estão com preguiça de animar e botar 3D em tudo, é óbvio que eles não animar cena extra, né? Lamentável. algo que nem vale a pena registrar, um trabalho tão ingrato, mas cotidiano a essa altura, ele pode Não fica procurando significado não, quadro em branco. Foi preguiça do mapa mesmo. viver com as sementes, então tem que queimar, vida que segue. Na volta pra casa, essa caminhada arrastada enquanto conta o quanto sobrou, a cidade segue igualmente impessoal e a primeira interação que a gente vê do Denji é com esses homens que só lhe dão qualquer atenção porque ele nunca contraria. Tratam ele próprio como um cachorro, como se sequer fosse reconhecido como sujeito por eles. Em outro momento vão dizer que são muito gratos, o Denji é leal como um cachorro e trabalha por pouca coisa, também como E ele continua sendo leal como um cachorro, né? A temática do Denji ser um cachorro respira em Chainsaw Man, né? Desde o Pochita até isso, até tudo, literalmente. Todos os simbolismos possíveis relacionados a um cachorro tá interligado ao Denji. cão. O problema pra eles é que cachorros fedem. E é ao mesmo tempo que ouve sobre o cheiro, esse elemento que não tem como ser representado ali na tela, que o Denji descobre que os caras da Yakuza que extorquiam A referência boa que o quadrinho branco trouxe de Parasite, né? ele pra manter a vida que era normal pra ele, Que, se eu não tô enganado, naquela sequência de Parasite, é a mulher falando que, tipo, gente mais pobre fede, mais parada assim, né? Trabalhador fede, um negócio assim. É um negócio meio merda de ouvir. Então dá pra traçar esse paralelo, né? Querendo ou não. A forma que ele impôs aqui na história de Chainsaw Man, né? Que é um anime comunista, né? A gente sabe disso. também desejavam ficar mais fortes e ganhar mais dinheiro. Eles fazem um contrato com esse demônio que os despreza, assim como desprezam o Denji, e que também tem seus outros desejos nessa outra posição. Isso é uma virada de chave pro Denji, porque é quando ele percebe que mesmo esses caras, que pra ele já tinham tanto, mesmo esses caras desejavam algo que a realidade deles não alcançava. Todos têm sonhos, afinal, então não é algo ruim. Muito já se escreveu sobre como Chainsaw Man fala sobre o capitalismo, como o sonho do Denji é um Não, que isso. Chainsaw Man não é tão profundo assim, não, pra falar de capitalismo. Tô falando, esse pessoal fica vendo coisas que não existem. O PH Santos, o quadro em branco. Chainsaw Man é só bobajada, é palhaçada. É muito superficial, vocês não estão entendendo Chainsaw pão com Man. geleia no café da manhã, mas eu também não acho que o caminho é a gente afirmar isso como uma maneira de fazer a conversa morrer aí, entendeu? De um lado o pessoal do não tem nada sobre política aqui, o que é obviamente uma afirmação política, e de outra a resposta de que ali tem política sim, sem parar pra pensar em Ah, não acredito que o quadro em branco vai me falar de política no meu anime. Aí não dá. como essa política aparece no mangá. Aí daqui a pouco o cara tá celebrando que agora aparece um anime em que esses temas de classe e exploração aparecem de forma tão direta, não que não dê pra fazer uma leitura dessa perspectiva em outro tipo de mangá, mas também tá apontando pro Denji repetindo que o sonho dele é pegar mulher como se aquilo fosse super bobo, sem pensar de fato que outras possibilidades de leitura que isso nos traz. Tanto o anime quanto o mangá de Chainsaw Man são preocupados em nos dar complexidade, signos suficientes pra pensar a realidade que produz os sonhos do Denji. Olha só, hein? Ou se cavar mais, acha petróleo. Nesse cenário em que a herança deixada pelo pai é uma dívida impagável, como se tornar mercadoria passasse de pai para filho, numa sociedade de hierarquias e competição radical onde o Denji não só busca o que se entende como normal naquela mesma sociedade que torna esse normal inalcançável para ele, mas como aqueles um pouco acima nessa estrutura também se veem engolidos. Ele começar nos dizendo que vender uma das bolas já é uma pista, desde o começo, de que tipo de repressão, não só material, mas também de seus sentidos que o Denji está sempre respondendo. O quanto essa sociedade, dessa realidade que acontece ali na ficção é ilógica Ele vai mais pra um lado interpretativo que o PH foi, né? O que é interessante. e imoral é uma ideia que vai passar pela obra diversas vezes. Que efeitos, se essa é uma obra que nasce no capitalismo e pensa seu tempo, tem sua genealogia no espaço, no meio que é publicado, onde além de tudo também precisa sobreviver e responder a uma série de demandas, que efeitos essas contradições das quais Chainsaw Man surge vão moldar, definir a maneira com que se expressa. E eu falei o lance do cheiro porque muitas das imagens que a obra produz aqui são absurdas, ambíguas, contraditórias mesmo. No primeiro encontro, em frente ao túmulo do pai, do Denji, que remete a toda uma longa tradição de personagens
personagens marginais na ficção japonesa, com o Pochita, esse demônio que também é um objeto, Ó, ele trouxe essa referência. mas que de alguma forma expressa alguma subjetividade na troca com Denji. É como se algo surgisse da simples identificação de suas condições, de que ambos naquele momento querem sobreviver. Tem um negócio espiritual nessa relação dele com Pochita, como se capaz de produzir a única imagem que realmente cresce para além da rigidez daquele mundo. Esse objeto demoníaco reconstruindo o corpo do Denji como um boneco, mas também pulsando em seu coração. Uma imagem que existe entre a morbidez e a desesperança desse universo e um desejo da obra pelo palpável, pelas sensações que aquela relação é capaz de alcançar. Cara, sério, assim. É isso, né? Eu acho que. Assim, existem duas interpretações pra mim de Chainsaw Man. E eu gosto mais dessa interpretação que o PH e o Quadro em Branco tá indo, tá ligado? Na minha opinião, é mais interessante de se acompanhar do que a interpretação do. O anime não respeita o mangá, não tem a essência do mangá, não gostei, não tá colorido. É meio chato ver o anime só dessa forma. E é aquela ternura que desequilibra o personagem do demônio, essa criatura que comanda seu exército de zumbis apenas com uma ordem, como se o simples gesto entre o Denji e o Pochita já questionasse aquele ponto de vista, como se eles a partir de então se tornassem uma entidade desconhecida, imprevisível, que enfim desperta algo naquele demônio que foge do teatro social que a gente assiste na maior parte do anime. Chainsaw Man, esse corpo meio humano, meio demônio, com cabeça de motosserra, às vezes de uniforme e gravata, mas coberto de sangue, um negócio entre a normalidade e o absurdo, entre o assustador e o bobo, entre a expressão de alguma raiva e um desejo pelo poder, captura todas essas contradições em uma figura que vai provocar o nosso olhar, questionar o que o nosso olho devora. O momento em que o Denji aparece mais articulado no primeiro episódio é também onde ele abraça um selvagem, alcança todo um potencial de loucura, de paranoia. Isso que é legal, cara. Tu pega o anime pra assistir e você consegue ver além da superficialidade do anime, né? Aí, tipo, por exemplo, tem gente que acha que, não, porque a sequência inicial de Chainsaw Man, por exemplo, essa sequência de luta inicial de Chainsaw Man é muito ruim, porque não é escrachada, não tem cor, não é algo, uou, bababá. Aí a outra pessoa já interpreta de uma forma totalmente diferente, consegue ver além do texto, né? Consegue chegar no subtexto, isso é legal. Que vai mesmo ser reivindicado por diferentes demandas, diferentes catarses, é ambíguo porque sabe que em primeiro lugar vai ser esse espaço de disputa. Claro que a forma como foi executado poderia ser diferente, mas eu acho mais interessante prestar atenção em outras coisas do que na parte mais óbvia. Nos cabe pensar a que relações, a que materialidade ele joga seu olhar, ou melhor, a que materialidade podemos colocar nosso olhar a partir de Chainsaw Man, essa que priva seus personagens de sonhar. Que realidade é essa que hierarquiza nossos sonhos, que reprime uma série de impulsos nesse adolescente, ao ponto de uma busca por um mínimo de estabilidade material e apertar uns peitos, dividem protagonismos similares entre os desejos do personagem que a gente acompanha. Tá certo, né? Apertar um peitinho é muito essencial para um jovem, né? Então eu acho que a forma como ele coloca isso tá correto. E que faz, inclusive, com que quem tá assistindo se identifique ali e projete seus desejos. Mas também que tipo de imagem isso tudo, afinal, produz. A gente tá falando de arte, expressão. Só nesses primeiros episódios, quantas dúvidas já foram jogadas sobre não ser a melhor hora pra pensar em peitos, sobre esse não ser o maior dos sonhos, sabe? Em que ambientes e contextos o anime vai colocar essas realizações do Denji, por exemplo. No final do quarto episódio, ele tá desentupindo a merda da Power no banheiro quando ela vem conversar sobre a promessa dele de apalpar os peitos dela. E quem já leu o mangá lembra que tipo de coisa costuma acontecer com o Denji nessas horas. Mas esse é assunto para outro vídeo. Eu tava planejando um mais amplo sobre o mangá quando ele acabasse de ser publicado aqui no Brasil. Se vocês curtirem a ideia, ele ainda pode acontecer. E a ideia que eu digo é de tentar conversar sobre esses mangás e animes para além de uma abstração do que funciona, de furo de roteiro, de gostei ou não gostei ou qualquer coisa assim. Pensar a parada enquanto expressão mesmo. Eu tô escrevendo um texto sobre Blue Lock também, mangá de futebol completamente maluco que tá bem nessa pegada, e eu vou postar primeiro pros apoiadores do canal, que inclusive tem acesso a todos os nossos vídeos antes do lançamento. Esse aqui foi uma exceção, meu nome é Henrique e cogita participar da nossa campanha para ter acesso a esse monte de conteúdo exclusivo e ainda trocar ideia com a gente diariamente nos grupos de apoiadores do canal. Tem gente dos mangá, do cinema, do K-pop, do rap. O lance é que tentando pensar essa perspectiva sobre arte dá pra falar sobre qualquer coisa. Nada vale mais ou menos. Eu vou deixar aí embaixo na descrição a recompensa mais simples, já te garante acesso a essa montanha de conteúdo e tu ainda vai estar dando uma força gigantesca aqui pra manter o canal. Bora compartilhar esse vídeo, curtir, comentar também ajuda muito e até. Chainsaw Man. Limitada, pô. Bom vídeo. Outro bom vídeo do Quadro em Branco, tá? Outro grande vídeo do Quadro em Branco. Gostei bastante.